Sintam-se cumprimentados a todos os telespectadores e internautas do canal Conversas Filosóficas. Aqui é Antônio Oliveira, o apresentador do canal Conversas Filosóficas. Estou aqui ao meu lado esquerdo com o convidado Marcel Gosti. Como estás, caro Marcel? Obrigado e estou bem, e também agradecer quem está a nos assistir, e obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui e debater. Chegando deste modo, cabe aqui apresentar o tema do dia, que é a concepção do homem nas diversas áreas, ou seja, diversas perspectivas. Então, gostaria de saber como é que, ou seja, qual é o conceito do homem? Obrigado mais uma vez. Sim, o homem, ser humano, é um conceito multifacetado, é um conceito abordado em várias perspectivas. Vários pensadores ocuparam-se em definir o homem, quer dizer, o próprio homem ocupando-se a definir a ele mesmo. Então eu trago cá a perspectiva biológica, psicológica, sociológica, antropológica, filosófica, não é? Então são essas perspectivas essenciais que se ocuparam em definir o ser humano, deram um conceito do ser humano. Quando olhamos para a perspectiva biológica, por exemplo, a biologia diz que o homem é uma espécie do gênero Homo, com características específicas que o distingue dos outros seres vivos, que é a característica principal, que é a postura bípede, o cérebro altamente desenvolvido e a capacidade de expressar-se. Nós temos uma capacidade de nos expressar, diferentemente do cão. Nós, além de termos a racionalidade, também nos expressamos, pensamos e nos expressamos, nos comunicamos, dialogamos um com o outro. Então, na biologia principalmente, quando olhamos para o pensamento do Charles Darwin, um naturalista que deu um grande contributo para os estudos da biologia acerca do homem, assim como as outras espécies vivas, ele fez uma viagem num estudo por 20 anos, estudou todas as espécies vivas e acabou vendo de que na natureza existe uma luta pela sobrevivência, e nesta luta quem sai a ganhar não é o mais forte, mas sim é a espécie que mais se adequa, que mais se adapta com as condições que a própria natureza lhe oferece. E ele acaba por afirmar que o ser humano é um resultado da evolução, da seleção natural. O homem não está longe da natureza, o homem vem da natureza. Então, daqui é onde surge já um problema, porque antes dele trazer essa concepção existia aquela da perspectiva teológica, não é? Que diz que o homem foi feito à imagem de Deus e sua semelhança. A Bíblia, Gênesis, explica que não foi no sétimo dia que Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então Charles Darwin vem contrariando, porque muitos pensadores de destacar isso, muitos já vinham convencidos daquela concepção teológica, aquela definição que dizia que o homem foi feito à imagem divina, à semelhança de Deus, não é? É um ser muito ligado a Deus. Então o Charles Darwin vem dizendo que não, já existiu uma espécie e nós ganhamos apenas umas características diferentes, mas nós estamos a ver do Homo. Então, partindo um pouco mais para a perspectiva antropológica, por exemplo, a antropologia estuda o homem consoante a sua cultura, a sua natureza. Então, o Gittes, ele diz que o homem é um animal que vive preso numas teias, pendurado numas teias em que ele mesmo teceu. Ele teceu essas teias e vive ali de uma forma presa onde ele mesmo criou, uma prisão que o mesmo ser humano criou. É já quando olhamos para o filósofo Nicola Maquiavelli, que diz que o homem é um ser que persegue, segue
paixões de forma cega. E para controlar essas paixões do homem, deve existir leis. São as leis que controlam o homem. Então, quando o Gittes, o antropólogo Gittes, diz que o homem vive preso em teste que ele mesmo teceu, podemos olhar já para esse pensamento do Maquiavel, do Nicola Maquiavel, que diz que o homem segue paixões de forma cega, não controlando mesmo, pode criar vários problemas, várias aporias, filosoficamente falando. Sim, então, para controlar o mesmo, foi feita, por exemplo, para nós a Constituição da República, o Código Penal, que nos guia, que nos, embora não sejamos todos que cumprimos. Então, na perspectiva sociológica, encontramos o Karl Marx, ele que diz que o homem não é um ser isolado aos outros, não vive sozinho, é um ser que participa na vida de um povo, na história de um povo. Ele está lá dentro de um povo. Ao estudar o homem, deve-se estudar o povo também que ele reside. E antes de pular para a perspectiva filosófica, que mais nos interessa já, sim, encontramos a perspectiva psicológica, onde a psicologia acaba afirmando de que o homem é um ser dotado de emoções, sentimentos e processos cognitivos. É onde já encontramos o Piaget e Sigmund Freud, ele que diz que o homem é um ser que é movido pelo prazer. E ele destaca cá as três instâncias, as três fases que movem o ser humano, que é o id, ego e superego. Então o homem é um ser que vive movido pelos prazeres, segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, para destacar já. Sim, então, já caindo para a nossa área, que é a filosofia, é de salientar que foi um processo longo, várias teorias surgiram até hoje que estamos a falar cá. Na Idade Clássica, a escola jônica, que trouxe esse problema de se querer, os filósofos da Idade Clássica, primeiramente eles queriam entender o cosmos. Então, nessa luta de entender, houve várias teorias, até já trazendo a problemática, a aporia dos Eliatas. Depois já surgem os sofistas, que eles já vendiam o próprio conhecimento, já é onde já surge o pai do estudo do homem, que é o Sócrates. O Senhor só sei que nada sei. Ele salienta que o homem deve conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo e dominarás o resto. Então, este ato de conhecer a si mesmo é o homem estudar a si mesmo. O antropólogo que estuda a cultura de um homem é um homem. Quem faz a biologia é um homem. Então, há essa necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. Então, quando já Sócrates traz essa problemática ao mundo filosófico, surgem já filósofos como Platão, Aristóteles. Platão que traz já a dualismo, que diz que o homem é feito por duas partes, a alma e o corpo. O corpo é mortal e a alma é imortal. Pois ter morrido o corpo, a alma vai à procura de purificação, se for de que ainda não tenha alcançado a mesma, não é? Então, surge também o Aristóteles, que diz que o homem é um animal político, como vinhamos dizendo em Karl Marx, que o homem não vive longe da sociedade, não é? Então, Aristóteles vem pisando daí, diz que o homem é um animal político, embora seja um animal racional, ele também deve ser um animal social, atuando como um animal político. Então, a partir da concepção de dizer de que a natureza do homem é a sua alma, como preferia dizer Sócrates, Platão, o
René Descartes também vai dizendo que a racionalidade é a característica principal de um ser humano. Ele diz que penso e logo existo. Só quem pensa justifica a sua existência. Então, o corpo é como se fosse uma máquina. Então, o corpo só se move, realiza ações comandadas pela mentalidade, pela racionalidade. Realmente foram diversas concepções que aqui foram apresentadas. Então eu gostaria de saber até que ponto surge a necessidade de estudarmos o homem, sendo que o homem é um ser humano. Obrigado mais uma vez, meu caro. Sim, onde surge a necessidade de estudarmos o ser humano não se pode partir para a realização de um projeto. Por exemplo, os comerciantes, quando querem fazer um plano de negócio, fazem análise fofa. Análise fofa é aquele levantamento de informações. Então, para conhecer a si mesmo, ele deve estudar a si mesmo. Recorre à biologia, à sociologia, à antropologia, à filosofia, à psicologia. Então, a teologia não podemos para deixar para trás, simplesmente para conhecer a si mesmo. É como se fosse numa relação, há uma insatisfação quando tu não conheces com quem dormes na cama. É uma situação caótica, é uma aporia, é um problema. Então, há essa necessidade do homem conhecer a si mesmo, para saber assim, quem eu sou. Conhecendo assim, pode haver uma possibilidade de tu conheceres o próximo e dominares o resto. Estou grato pelas respostas. Voltando àquilo que é as apresentações em torno da concepção do homem, o Marcel Gauss afirmou, ou seja, destacou aqui as áreas psicológica, antropológica, filosófica, sociológica. Então, dentre essas todas as áreas que foi destacada, qual é melhor se adequa em torno do conceito do homem? Obrigado. Sim, são muitas perspectivas, todas são importantes e são cruciais. Então, eu vou fugir do problema, não para não responder, mas do problema que existe entre a perspectiva teológica e biológica, até a filosófica entra ali no meio, não é? Porque os biólogos usam, por vezes, além de experimentos e observações, também usam a razão para perceber a natureza das coisas. Está entrando a própria filosofia. Então, a teologia diz que quem fez o homem é Deus. Deus, com certeza. Sim. E a biologia, certos biólogos, vêm dizendo de que o homem vem de uma evolução natural, não é? E baseou-se numa seleção. Então, eu querendo só me afastar do ruído, prefiro ficar com a perspectiva psicológica, que mais nos define, dizendo que o homem é um ser biopsicossociocultural. Como é que surge esta motivação de o senhor ficar com a perspectiva psicológica que diz que o homem é um ser biopsicossociocultural e não ter área sociológica, antropológica, filosófica? Sim, obrigado mais outra vez. Eu fico com a perspectiva psicológica que afirma, dizendo de que o homem é um biopsicossociocultural. Se formos a ver aqui, estamos a carregar outras perspectivas aqui. É perspectiva biológica, psico, a própria psicologia, sociologia, cultura, antropologia. Então a psico também entra lá a filosofia, a racionalidade, a razão. Então por isso eu prefiro ficar com nos identifica mais. Porque ser que nasce, vive, respira, reproduz-se e morre. A psico tem a racionalidade de um ser racional. Sócio é um ser que reside em uma sociedade, é um ser de influência, que também pode ser influenciado. Cultural é um ser com uma cultura. Não existe nenhum ser humano sem uma cultura. Então quando eu olho para esse aspecto,
nos identifica mais. Sem muitas aporias ali não existe. Muitas aporias ali. Bio, psico, sociocultural. É mais fácil em si dizer assim do que já trazer uma perspectiva que poderá nos fazer ficarmos aqui até 10 anos sentados aqui mesmo. Ok. Voltando assim que na pesquisa psicológica, a senhora aqui afirmou, ou seja, disse em torno do pai da psicanálise, que é Sigmund Freud. Ele afirma que o homem passa por 3 instâncias, ou seja, 3 fases, que id, ego e superego. Então, eu gostaria de saber como é que acontece esse processo. Assim, a racionalidade humana passa por essas 3 fases, id, ego e superego. Id é o princípio da inconsciência, já que é movida assim, em linhas gerais, basicamente do prazer. Ele quer satisfazer sua necessidade, por exemplo, para os que fumam, querem fumar, não importa se é casa que lá fora está escrito proibido fumar, fumar prejudica, eu quero fumar. Estamos perante, ali dissemos que aquele ser humano, aquele ser está sendo governado pelo id. E depois onde chega ego, onde traz um pouco da racionalidade, e diz que não, isto não faz. E o superego vem já trazendo as normas, não é? Depois de a gente ter essa inconsciência, chegam já essas 2 fases para nortear já o mesmo ser humano já a seguir a ética, baseando-se na moralidade, olhando para aquelas que são as leis impostas naquela sociedade. Grato pela atenção dispensada, chegamos ao fim do nosso debate e dizer que não se esqueçam de deixar o gosto, inscrever-se e ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade. E também deixar um comentário. E de lembrar que o nosso canal denomina-se Conversas Filosóficas. Até o próximo debate.